Nesse vídeo eu vou te explicar de maneira bem rápida o porquê dos sensores do tipo Thermopar, como esse aqui, que é um Thermopar do tipo K, ter apenas 2 fios, conexão com apenas 2 fios, enquanto que os sensores do tipo PT100, que é uma termorresistência, ele tem 3 fios. Existe uma razão para isso, é um recurso que esse sensor tem, que os Thermopares não têm, e que ele vai te fazer ganhar muita precisão. Existe sim a possibilidade de ligar uma termorresistência, como o PT100, sem a utilização dos 3 fios, dá para ligar somente com 2 fios, mas aí você vai perder precisão e eu vou explicar o porquê. Entender o funcionamento desses sensores aqui vai te ajudar a instalar os sensores, mas principalmente a dar manutenção, porque na hora de encontrar uma possível falha, o fato de você conhecer como eles funcionam vai te ajudar demais. Então preste atenção nessa explicação, porque eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, porque nós trazemos conteúdo novo toda semana aqui. E também não deixa de clicar no like, porque isso nos permite continuar gravando os nossos vídeos. Então, começando do começo, aqui nós temos 4 linhas de sensores diferentes. O que vai variar aqui nesse caso é o encapsulamento. Por exemplo, esse sensor aqui, esse exemplo em si é um sensor do tipo K. É um sensor do tipo K. Mas nessa mesma carcaça, nesse mesmo encapsulamento, nós temos também do tipo J, do tipo PT100. Isso acontece com todos eles. Então, todos eles eu tenho do tipo K, do tipo J e do PT100. Está no site da Brasiltech, para quem tiver interesse, é só acessar. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Então, basicamente, esse encapsulamento, ele tem uma porta aqui que fica livre para girar, e por isso você consegue prender na máquina, então, e deixar o sensor posicionado, então, na máquina. Esse modelo aqui é com baioneta, ele tem um adaptador que já acompanha o sensor. Esse adaptador vai ficar na máquina, e você só chega e encaixa o sensor, então, fica fácil de substituir em caso de necessidade. Esse aqui também é com baioneta, mas é outra linha, e o adaptador é vendido separadamente nessa linha aqui. Mas também é o mesmo sistema de fixação. Enquanto que temos outro, que é similar a esse aqui, só que com haste mais longa, né? Também tem a porta aqui que pode ser livremente girada para fixar na máquina, só que é uma haste mais longa, então, para chegar um pouco mais longe. E, enfim, o princípio de funcionamento deles é todos muito parecido. A termorresistência que é um pouco diferente, e eu vou explicar. Basicamente, qualquer sensor de temperatura, ele vai funcionar da seguinte maneira. Vai ter algum elemento que vai variar alguma grandeza elétrica de acordo com a variação da temperatura. É uma variação proporcional. E no bulbo do sensor, nós vamos ter 2 fios. 2 fios que saem. Nesses 2 fios, no caso dos Thermopares, que é o sensor do tipo K, esse outro aqui do tipo K e esse aqui do tipo J, todos eles trabalham com um sinal de tensão na saída. Existe uma combinação de 2 materiais diferentes, e esses 2 materiais, quando unidos, eles produzem esse sinal de tensão. Então, a ponta do sensor é do mesmo material que o cabo. E por isso que esse tipo de sensor não pode ser emendado com cabo de cobre comum. Tem que ser o mesmo material. Então, você vai ter basicamente um fio, outro fio, só que de outro material. Existe uma liga nesses 2 casos aqui. E eles são simplesmente juntados aqui na ponta, unidos aqui na ponta. E essa junção de 2 materiais diferentes vai produzir um sinal de tensão aqui na casa dos milivolts. É um sinal baixo de tensão, muito baixo, mas que o controlador está preparado para ler, então, e interpretar. De acordo com o tipo de material que você utiliza, com as ligas aqui que você utiliza, você vai ter um sensor diferente. O tipo K utiliza uma liga diferente do tipo J, ou do tipo T. Enfim, existe uma gama de sensores aí do tipo Thermopar, e eles utilizam, então, diferentes materiais para produzir um diferente sinal de tensão em diferentes temperaturas. Então, o tipo J ele vai ser mais adequado a uma faixa de temperatura, enquanto que o tipo K vai ser mais adequado para outra faixa de temperatura. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Eu não vou falar de temperaturas aqui porque isso não depende somente do princípio de funcionamento, mas também do encapsulamento. Você tem sensores de plástico até, e um sensor de plástico, lógico, ele não vai poder suportar temperaturas mais altas. Os sensores cerâmicos vão suportar temperaturas muito mais altas do que os sensores metálicos. Então, existe essa questão aí do encapsulamento também, para que se determine a faixa de aplicação. Isso, então, basta ver na hora de comprar, você consegue consultar qual que é a faixa de utilização, de temperatura de utilização do sensor. Mas voltando aqui, nós temos basicamente um sinal de tensão, de positivo e negativo, que vai sair desse sensor de acordo com a variação de temperatura. E é um sinal na casa dos milivolts. No caso do sensor do tipo PT100, que é esse com 3 fios, nós temos o bulbo, e do bulbo sai somente 2 fios também. Só que em vez de variar um sinal de tensão, a termorresistência ela varia um sinal de resistência. Então, de acordo com a variação da temperatura, existe também uma variação na resistência, e essa variação na resistência, então, vai ser interpretada pelo controlador. Mas vou desenhar aqui uma simulação aqui de um controlador que vai receber o sinal, esses 2 sinais aqui, e aqui
ela vai interpretar, então, essa resistência aqui, vai interpretar e dizer, e ler, né, qual que é a temperatura do sensor. Mas por que tem 3 fios aqui se aqui só tem 2? Os sensores do tipo PT100, eles funcionam da seguinte maneira: o controlador permite mais uma conexão, e essa conexão não é feita dentro do bulbo do sensor, e sim fora. Nós trazemos um outro fio paralelo aqui, que vem aqui para dentro do controlador também. Parece um negócio inútil, né? Já que nós já temos uma conexão aqui, não teria por que ter uma conexão paralela, mas isso aqui tem um motivo, e é o seguinte: como o sensor do tipo PT100 varia a resistência, caso nós não tivéssemos essa conexão aqui, a resistência que ele ia ler é a resistência do cabo, mais a resistência do bulbo aqui, que está variando de acordo com a temperatura, e também a resistência do outro cabo. Então, a leitura ela seria prejudicada pelo fato de que nós temos mais uma resistência maior aqui, né? Nós temos a resistência dos cabos que está sendo somada. Mas no caso do sensor PT100, pelo fato de ter essa conexão aqui, essa conexão que está curto-circuitada aqui pertinho do bulbo, essa conexão está acontecendo pertinho do bulbo, permite com que uma corrente circule nessa direção e retorne nessa direção. E o controlador consegue ler a resistência do cabo baseado então nessa leitura aqui dessa corrente que vai circular. Então, a conexão desse cabo, os dois cabos azuis aqui, eles estão conectados entre si. Se tentar ler continuidade com o multímetro desses cabos azuis, vocês vão ver que eles estão conectados. Mas eles estão conectados depois de passar por todo esse cabo aqui, é na pontinha do sensor. Então, graças a isso, é possível forçar uma circulação de corrente e ler essa resistência do cabo e descontar. Então, você pega a resistência total do circuito, desconta a resistência do cabo, e aí você tem a resistência somente aqui do bulbo, e isso dá muita precisão. Os sensores do tipo PT100, eles são mais precisos do que os do tipo K, do tipo J, justamente por esse fato, então, de eliminar essas percas aqui, pelo menos a maior parte dessas percas, né, são eliminadas graças ao fato dele conseguir ler o cabo. Os sensores do tipo PT100, eles podem ser emendados com cabo de cobre convencional. Não é necessário, como no caso dos sensores do tipo K e do tipo J, não é necessário emendar com material específico. Pode ser com cabinho de cobre mesmo, justamente pelo fato dele conseguir ler a resistência do cabo para ganhar mais precisão. No caso dos termopares, você não tem tanto problema assim com a resistência do cabo, porque o sinal de tensão, o sinal de tensão ele seria influenciado pela queda de tensão, no caso de emendar um cabo mais longo, principalmente pela queda de tensão. E a queda de tensão ela vai acontecer quando se tem corrente. Queda de tensão sem corrente ela não existe. Então, o controlador tem uma impedância muito alta na entrada e esse sinal de tensão provoca uma corrente extremamente baixa, quase desprezível. E por isso a queda de tensão é pequena também. E por isso, então, você não tem que ter essa compensação, como no caso do PT100. Mas, tendo a compensação, você vai ganhar muita precisão. Então, os sensores PT100 são mais precisos. E caso o seu controlador não permita a conexão de 3 cabos, você pode simplesmente conectar esses 2 fios no mesmo terminal. Você vai ter essa possibilidade de ligar dessa forma, apesar de que vai perder precisão. E eu falei sobre emendar os cabos, que no caso do PT100 você pode emendar com cabo de cobre convencional, e no caso dos sensores do tipo K, do tipo J, tem que emendar com material específico. Mas eu não falei sobre cortar os cabos. É possível cortar esses cabos? Sim. Em todos esses modelos aqui é possível encurtar esses cabos, cortar esses cabos, que não há problema algum. Então pode fazer, dá para emendar e dá para cortar. Só que no caso dos sensores termopares existe esse critério, então tem que tomar cuidado com isso. Então se você aprendeu alguma coisa com essa aula, por favor, deixa o like, que isso nos ajuda a continuar gravando aqui para o canal. Não esquece de se inscrever também e ativar o sino de notificações, porque isso nos ajuda demais a seguir gravando conteúdo aqui para o canal.